sistema financeiro bom e estável para as pessoas. Texto do vídeo. Vivemos em um mundo repleto de possibilidades. Tecnologicamente mais avançado do que nunca. E, no entanto, muitas pessoas enfrentam insegurança, aumento do custo de vida e desigualdade crescente, além de muitas tensões, divisões, guerras e destruição. Isso tem a ver com o sistema financeiro? Ah, sim! O sistema financeiro atual serve cada vez menos às pessoas. Como podemos melhorar isso? Um ponto central é a maneira como o dinheiro é criado hoje. Grande parte do nosso dinheiro é criado por meio de empréstimos. Isso significa, dinheiro novo entra em circulação. Mas, ao mesmo tempo, surgem dívidas. E sobre essas dívidas são cobrados juros. Isso tem consequências de longo alcance, pois os juros fazem com que a riqueza tenda a fluir para onde já existe riqueza. Assim, surge uma concentração crescente de capital. Estados, empresas e pessoas físicas precisam pagar essas dívidas. O dinheiro é criado do nada e rende juros sem qualquer contrapartida. Uma citação frequentemente atribuída a Henry Ford diz que, se as pessoas compreendessem nosso sistema monetário e bancário, teríamos uma revolução ainda antes do amanhecer. O crescimento se torna uma obrigação. Não necessariamente porque serve às pessoas, mas porque o sistema assim o exige. Nesse campo de tensão surgem conflitos. Os recursos se tornam mais escassos. Os interesses se chocam. Surgem guerras. Para que depois possa crescer novamente. Existem boas ideias e exemplos práticos que tentam colocar o dinheiro novamente a serviço das pessoas e evitar guerras. Os bancos centrais deveriam voltar a ser colocados sob administração estatal. Atualmente, os estados precisam pagar juros altos pelo dinheiro que tomam emprestado de bancos comerciais privados. Isso significa que o setor público se financia a um custo elevado, enquanto os atores privados lucram, sem criar valor real em troca. Esse sistema não apenas sobrecarrega os orçamentos estatais, mas também freia o desenvolvimento humano. Pois quando faltam recursos para o bem-estar social, a educação ou a infraestrutura devido às altas taxas de juros, são os menos privilegiados que sofrem mais. Um banco central controlado pelo Estado poderia disponibilizar dinheiro no interesse público, de forma econômica e voltada para o bem comum. Isso não seria apenas mais justo, mas também mais democrático e sustentável para toda a sociedade. O sistema de separação bancária prevê a separação entre bancos comerciais clássicos e bancos de investimento de alto risco, a fim de proteger melhor os depósitos dos poupadores. Enquanto os bancos comerciais se concentram em empréstimos e depósitos, os bancos de investimento especializados assumem operações financeiras mais arriscadas. Isso evita que perdas decorrentes de operações especulativas coloquem em risco o dinheiro dos clientes. No geral, o sistema trará mais estabilidade ao setor financeiro e fortalecerá a confiança nos bancos. A reforma do dinheiro pleno prevê que apenas o Banco Central crie dinheiro, enquanto os bancos comerciais só poderão emprestar o dinheiro já existente. Dessa forma, haveria apenas um ciclo monetário seguro, e os saldos estariam protegidos mesmo em caso de falência bancária. O dinheiro novo entraria em circulação sem dívidas, por exemplo, por meio de gastos públicos ou diretamente aos cidadãos, enquanto o Banco Central continuaria a garantir a estabilidade dos preços. Os lucros da criação de dinheiro beneficiariam a sociedade em geral, e a redistribuição de ricos para pobres poderia ser reduzida. No geral, a reforma cria um sistema financeiro mais estável, mais justo e mais resistente a crises. Um conceito é o chamado dinheiro em circulação sem juros. A ideia por trás disso é que o dinheiro não deve ser acumulado, mas permanecer em circulação. Ele deve cumprir seu propósito, ou seja, facilitar a troca de serviços. Nesses modelos, o dinheiro perde valor com o tempo se não for utilizado. Isso motiva a investi-lo ou gastá-lo. O resultado é uma economia mais dinâmica e estável, na qual há menos pressão causada pela carga de juros.
Isso foi implementado com muito sucesso em Vorgu, na Áustria, até que os bancos o proibiram. Um exemplo bem-sucedido de um sistema de circulação monetária sem juros é o sistema bancário islâmico. Operações com juros, derivativos e especulações na bolsa não são permitidas nesse sistema. Em vez disso, os depositantes são verdadeiros parceiros que compartilham lucros ou perdas. O dinheiro investido flui diretamente para o ciclo econômico real e gera valor agregado real, em vez de ser usado para especular na bolsa. Além disso, valem regras morais. Não se investe em negócios relacionados a álcool, jogos de azar, pornografia, tabaco, armas ou carne suína. Os bancos islâmicos são considerados a prova de crises. Eles sobreviveram surpreendentemente bem à crise financeira de 2009, sem explosão da dívida pública ou colapsos da bolsa. No sistema financeiro islâmico, ninguém pode criar dinheiro do nada. Cada transação está vinculada a ativos reais ou serviços. Esse sistema sem juros e vinculado à economia real trouxe estabilidade e justiça para todos, até ser destruído pela Primavera Árabe. O conceito construtivo continua vivo. Outra abordagem é a moeda regional. Trata-se de fortalecer os ciclos econômicos locais. O dinheiro permanece na região, apoia empresas locais e promove a comunidade e a resiliência. Especialmente em tempos de grande incerteza econômica, isso pode ser um elemento importante. Isso foi implementado com sucesso em Xingu e em outros lugares. Até que se começou a tributá-lo para impedir isso. Gradido é uma moeda de bem-estar comum inspirada no exemplo das abelhas. Elas trabalham para si mesmas, para a comunidade e para todo o ecossistema. Exatamente isso o dinheiro também deve fazer. Ao contrário do sistema atual, a criação de dinheiro volta a ficar a cargo do Estado. Torna-se possível um orçamento público generoso e livre de dívidas. 30% do dinheiro criado poderiam ser destinados a um salário básico, ao próprio Estado e a fins ambientais. Não há mais juros. Quem empresta dinheiro recebe de volta o mesmo valor. Ao mesmo tempo, o gradido possui uma leve caducidade embutida, que cria incentivos para manter o dinheiro em circulação, em vez de acumulá-lo. As transações financeiras ocorrem por meio de uma criptomoeda estável, e o sistema se autorregula por meio do ciclo natural de crescimento e decadência. A massa monetária e, consequentemente, os preços permanecem estáveis, sem inflação, sem especulação, sem crescimento compulsivo. Assim, torna-se possível uma economia justa, sem juros e ecologicamente sustentável. Bitcoin, a primeira e mais forte criptomoeda do mundo, funciona desde 2009, de forma independente, sem censura e descentralizada. É um sistema de cidadão para cidadão, sem bancos, disponível para todos e que já sobreviveu a inúmeros ataques. A segurança é elevada. A perda de dados e a espionagem podem ser minimizadas por meio do armazenamento não eletrônico e de assinaturas fortes. Particularmente valioso, o Bitcoin é limitado a 21 milhões de unidades. Nenhum banco central, nenhum político e nenhum hacker pode inflacioná-lo. Com isso, o Bitcoin é ainda mais sólido que o ouro, pois não pode ser impresso e permanece independente da política monetária estatal. No entanto, há desafios: o alto consumo de energia e as flutuações de preço. Já se trabalha bastante com energia solar nessa área. Ainda assim, o Bitcoin oferece uma alternativa justa, transparente e resistente à censura ao sistema financeiro tradicional. O imposto sobre transações financeiras é uma pequena taxa sobre a negociação de ações, moedas estrangeiras, títulos e derivativos, cobrada em cada transação. Ela visa, acima de tudo, frear o comércio especulativo e de alta frequência de curto prazo, enquanto a economia real permanece praticamente intocada. Ao mesmo tempo, poderia gerar receitas consideráveis para os estados, que poderiam ser utilizadas, por exemplo, em projetos sociais e para promover mais justiça. Pois, matematicamente, em um sistema livre, a injustiça tende a aumentar. Devido à sua ampla aplicação e viabilidade técnica,
ela é considerada relativamente fácil de implementar e difícil de contornar. No geral, ela visa estabilizar os mercados financeiros e, ao mesmo tempo, contribuir para uma maior justiça global. O imposto sobre lucros extraordinários visa tributar especialmente os lucros excepcionalmente elevados que não resultam do próprio desempenho, mas de crises ou condições especiais de mercado. Tais lucros surgem frequentemente em grandes corporações ou em situações como pandemias ou guerras, enquanto outros participantes do mercado sofrem perdas. Por meio de uma tributação direcionada a esses lucros de oportunidade, seria possível gerar receitas adicionais para o Estado e alcançar mais justiça. O cálculo se baseia em aumentos de lucro excepcionalmente elevados em relação ao capital investido. O problema é que lucros elevados decorrentes de crises incentivam a própria geração de crises, com o objetivo de ganhar muito dinheiro. O dinheiro e o poder continuam se concentrando, em detrimento de toda a humanidade. Tudo isso mostra que existem alternativas. Muitas foram testadas e muitas fracassaram devido à resistência às reformas. E talvez o futuro esteja em uma combinação de diferentes abordagens. Um sistema global para o grande intercâmbio. Sistemas regionais para a estabilidade local. E novos modelos digitais que possibilitem a inovação. O dinheiro não é um fim em si mesmo. É uma ferramenta para servir a vida. Talvez estejamos exatamente em um ponto de inflexão para criar um futuro mais digno para todos. Pois, com a concentração de capital, a economia morre, e a maioria das pessoas tem cada vez menos dinheiro para dinamizar a economia. Isso é um automatismo sistêmico. Trata-se também da questão de como queremos conviver como humanidade. Pois tanto as pessoas na miséria quanto os ricos estão muito doentes e infelizes. Continuar com o colonialismo, a exploração, as guerras e a destruição para forçar o crescimento e uma vida digna para todos. Então todos estariam melhor em todos os níveis da existência humana. E isso corresponde ao verdadeiro ser humano e ao amadurecimento, viver com responsabilidade por si mesmo, pelos outros e pelo todo.